Oi pessoal, estamos aqui com a pergunta de número 130, continuando o estudo de O Livro dos Espíritos. Pergunta 130 diz o seguinte: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Bom, então, muita gente diz que é errônea a crença, né, de que existem seres criados perfeitos e superiores. Inclusive o Espiritismo diz, os espíritos ou os seres espirituais não são criados perfeitos. Eles são criados simples e ignorantes, diz o Espiritismo. Mas as tradições, eu falo das tradições da humanidade, história dos povos, todas elas falam de seres perfeitos, de aparição de anjos, de aparição de seres iluminados. Então, por que existem essas aparições, essas informações, se o próprio Espiritismo nos diz que nascemos simples e ignorantes e só depois caminhamos para a perfeição? Mas essas aparições existem desde o começo, desde quando a humanidade dá notícia através de escritos, né? Nos papiros, nos livros antigos, nos pergaminhos. Então, a resposta: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então todos os anjos, gente, todos os espíritos superiores, inclusive Jesus, passaram por um período de evolução. Saíram do Criador, assim, uma espécie de energia. Então, com o tempo, com a evolução, ela foi adquirindo, pelo exercício, a capacidade de pensar e depois a capacidade de pensar de forma contínua. E a partir daí, o espírito então vai adquirindo conhecimento, vai fazendo experiências, vai mergulhando na carne, voltando ao plano espiritual. No plano espiritual, em diversas fases e diversas sintonias de, vamos dizer assim, não há outra palavra para falar sobre isso, dimensão, né? Sintonias de dimensão. Cada dimensão o espírito então aprende um pouco, passa de uma para outra e aprende mais. E com o tempo então ele adquire conhecimentos e sentimentos. E com a aquisição de sentimentos, inclusive os sentimentos negativos, no começo são sinais de evolução. Quando o espírito se torna egoísta, né, orgulhoso, invejoso, esses sentimentos no começo são sinais de que ele está evoluindo. Depois, quando ele vai trabalhar em debelar, em retirar dele esses maus sentimentos, é um grau a mais na sua evolução. E mais à frente, depois que ele consegue retirar dele todos esses maus sentimentos e adquirir conhecimento, mas muito conhecimento mesmo, se torna um espírito sábio, ele vai evoluir então de forma rápida para o patamar, né, de espírito angélico. Então, isso vai demandar muito tempo. O tempo para Deus tem uma outra conotação e vai demandar muito aprendizado mesmo. Então, nesse sentido, gente, para Deus o tempo não existe, né? Então, é como se ele estivesse criando instantaneamente os anjos. Mas, para nós que vamos compreender a questão, nós passamos por um período longo de aprendizado. E chegaremos, então, à perfeição, onde nós seremos considerados anjos, né? E nesse sentido nós trabalharemos pela evolução ainda maior do nosso espírito, pelo nosso aprendizado e crescimento em todas as áreas, e também para arrastar conosco aqueles que estão lá embaixo, aprendendo e buscando aprender com a evolução espiritual, através das experiências em todos os sentidos. Então, nesse sentido, é que nós entendemos essa questão de que os anjos existem de todos os tempos. Porque quando a humanidade surgiu e começou a aprender as coisas, já existiam espíritos evoluídos e que poderiam se dar
esse título de Espíritos Angélicos? Bom, pessoal, essa foi a pergunta de número 130 de O Livro dos Espíritos. O nosso agradecimento, faça sua inscrição, coopere conosco, divulgando o nosso canal. Que Deus os abençoe e ilumine. Muito obrigado.